Boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para falar de amor exigente. Que bom que você pôde voltar para o nosso encontro, viu? Sejam de novo bem-vindos. Infelizmente, o seu Luiz, a gente chegou aqui uma informação que lá na cidade eles estão com um pouquinho de problema na internet, então que não vai ser possível a gente fazer com ele. Mas, né, estamos com a Maria Lúcia e ela vai nos ajudar, tá? Ela vai acessar aqui com a gente e vai fazer. Aí, vamos lá, vamos chamar a dona Maria Lúcia aqui. Só um minutinho, pessoal. Maria Lúcia tá conectando, tá, pessoal? A nossa coringa, carta na manga. Peço desculpas para vocês, tá? E agradeço imensamente a paciência que vocês estão tendo hoje com a gente. Todos temos que estar assim mais flexíveis, né, frente a todas essas situações aí de tecnologia que a gente nunca viveu e agora está tendo que viver, tá bom? Estamos falando sobre o princípio culpa dentro do programa Amor Exigente. E o enunciado aqui diz que a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Maria Lúcia, você está assistindo? Aceita o meu convite, por favor, para participar. Tá bom? Bom, enquanto a Maria Lúcia conecta aí, a gente fez uma pequena reflexão a respeito do solte a panela. É uma mensagem assim importante, já que a gente viu nos grupos, né? Quem já participa dos grupos de apoio, que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Uma analogia de que muitas vezes a gente se apega a muitas coisas que nos fazem sofrer, né? A gente se apega a pessoas, a situações, se apega a vários momentos e a gente não consegue se libertar disso. Então, como aconteceu lá com o urso, às vezes a gente está sofrendo com aquela situação, aquilo está fazendo mal para a gente, mas a gente não consegue se libertar, né? Tal a importância que a gente dá a tudo aquilo. Vamos fazer a nossa oração da serenidade. E aí, se a Maria Lúcia também não conseguir conexão, eu não sei o que está acontecendo hoje, a gente faz aqui só algumas observações, né? Algumas considerações a respeito do princípio, tá bom? E a gente deixa para a próxima semana, então, esse bate-papo, essa entrevista. Vamos fazer junto, então, a nossa oração da serenidade mais uma vez? Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso
e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, Opa! fé. Demorou. A coisas da tecnologia. É isso aí. Né? Que bom que você está aqui mais uma vez, Maria Lúcia. Pois é, então, a gente sabe que nós, primeiro que nós não estamos muito acostumados com essa nova ferramenta, né? E segundo, eu acredito que tá muito carregado, né? Todo mundo usando, todo mundo trabalhando em casa, eu acho que tudo isso atrapalha um pouco, né? Seu Luiz, não se preocupe, né? O senhor faz um outro dia que não deu tempo, não deu para falar com o senhor, mas a gente está junto, viu? Se Deus quiser, a gente vai continuar, né? É isso Oi, aí. Érica. Maria Lúcia, a gente começou então o tempo de novo. Nós ganhamos alguns minutinhos Vamos de começar de conversa novo, extra. Tá certo. Então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a reflexão, tá? Do Solte a Deixa eu Panela, tirar do mais, nosso ficar mais claro aqui para mim. Tá muito e escuro aí? Tá muito escuro? um pouquinho. Deixa eu acender aqui, peraí. Vou começar, tá, pessoal? A espiritualidade, então, para a gente depois desenvolver o nosso tema hoje, ok? Solte a panela. Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém o seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e o conduziu a um acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava vazio, foi até a fogueira ainda em brasas e dela tirou um panelão de comida. Quando a panela já estava fora da fogueira, o urso abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abaçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da panela. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação. E então interpretou as queimaduras pelo seu corpo como uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a urrar muito alto. Quanto mais rugia, mais apertava a panela quente contra o seu próprio corpo. Quanto mais a tina quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu corpo e mais alto rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram um urso recostado em uma árvore próxima à fogueira, segurando a tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela. Seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar fugindo. Quando terminei de ouvir essa história, percebi que em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos certas coisas que julgamos ser importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e por dentro. E mesmo assim, ainda as julgamos importantes. Temos medo de abandoná-la e esse medo nos coloca numa situação de sofrimento e desespero. Apertamos essas coisas contra os nossos corações e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. É necessário reconhecermos em certos momentos que nem sempre o que parece a salvação vai nos dar condição de prosseguir. Tenha coragem e a visão que o urso não teve. Tire do seu caminho tudo aquilo que faz o seu coração arder e solte a panela. Muito forte esse texto, né? A gente fez uma pequena reflexão dele aí e a culpa faz isso com a gente, né, Maria Lúcia? Faz, a gente não percebe, mas a gente vai guardando mágoa, guardando raiva, guardando insatisfação e tudo mais, e vai machucando a gente, né? Quanto mais a gente guarda, mais a gente machuca, né? E essa história é uma história que vem trazer isso para nós, né? Soltar essa panela, soltar isso que você tem dentro de você, né? Deixar de ter raiva, deixar de ter sentimentos negativos, porque a culpa faz isso com a gente, né, Érica?
eu sempre falo que achar culpado é passatempo nacional, né? Todo mundo, se você perguntar alguma coisa, quem fez aqui, tem 5 culpados, no mínimo 5 culpados, né? Então, a gente vai trabalhar. Eu coloquei aqui que nós podíamos trabalhar um pouco hoje, Érica, o jogo da culpa, né? Porque isso entra muito na nossa história de vida, né? Principalmente nós pais, né? A gente percebe que os pais, quando chegam no amor exigente, eles chegam assim, até curvados de tanta culpa que eles sentem porque o filho está num problema mais sério, né, de uso de droga ou de um comportamento inadequado, né? Então eles se culpam por todos os problemas do filho, né? Ao invés de tomar atitude no sentido de que ele assuma as suas responsabilidades, as consequências do seu comportamento, não, vai assumindo todas as culpas. Quando as famílias, né, chegam no amor exigente, elas estão. Eu posso falar isso porque essa é uma vivência, né? Uhum. Chegam, né, assim, com um fardo muito grande nas costas, não sabendo, né, mais o que fazer. É, A literatura, né, os livros do amor exigente falam que assim, ó, que a gente precisa ter a consciência de que a gente, nesse momento, né, da vivência de um problema como a dependência química, por exemplo, a gente sente obsessivamente culpa, raiva, autopiedade, mágoa, tristeza, impotência, né? é um Tudo conjunto isso, de coisas, né? É um conjunto de coisas. tudo isso, além de nos fragilizar, além de nos tornar vulneráveis, né, à pessoa problema ou à situação problema, tira da gente a capacidade de pensar com clareza, É, é né? E verdade. aí a gente não consegue agir, né? É, Então a gente só naquele ciclo que foi o que a gente conversou a semana passada, né? Ou eu arrumo um culpado, é. ou eu sou mesmo Eu culpado me por sinto tudo, né? culpada, né? É. Ou eu dou desculpas, né, para não fazer o que eu preciso fazer. Para não fazer o que precisa fazer. Você sabe, Érica, que quando a gente começa a entender desse princípio, a gente percebe assim, eu lembro de uma vez que eu assisti um curso, que eles falaram dos 3 tipos de culpa, né? Quando a gente começa a colocar, a gente começa a perceber isso, a gente começa a mudar. Existe a culpa dolosa, que é aquela premeditada, aquela assim, ó, eu vou fazer mal para a Érica, vou armar, fazer uma armadilha e faço. Então eu penso, eu armo e faço, né? Existe a culpa por imperícia, é aquela culpa por não saber que está errado ou não, tá? Então muitas vezes os pais, é nessa que os pais entram. Porque eles ficam assim, aonde foi que eu errei? A gente não sabe, naquele momento o que você foi feito é aquilo que você sabia fazer, né? Então, a culpa de imperícia, a gente vai mudando. Existe a culpa por omissão, né? Então, são 3 culpas: a dolosa, a imperícia e da omissão. A omissão por acomodação, né? Ah, daqui a pouco passa, né? Isso aí, daqui a pouco ele melhora, isso é problema da adolescência, e assim vai, né? Não, Ou não é um problema meu. ou não é um problema meu. Então, assim vai. Meu marido bebe, mas daqui a pouco ele para de beber, é tão bom, né? Então, a gente vai deixando de lado o agir para chegar, né, até onde a gente vê como chega. Então, quando a gente aceita essa culpa, Érica, nós nos mantemos fechados num jogo, né? Que é aquilo que a gente trabalha, o jogo da culpa. É culpando e acusando também, né? Trocando constantemente de papel, né? Então, uma hora eu acuso, uma hora eu sou vítima, uma hora eu passo a mão na cabeça, eu sou facilitador, né? E assim a gente vai vivendo, né? A gente não vive, a gente entra dentro desse jogo, né? Então, quando os pais se culpam, eu sempre falo isso, quando os pais se culpam, eles estão impedindo que os seus filhos sofram as desvantagens que precisam sofrer, provocado pela conduta errada que eles fizeram, né? A gente tem pena e a gente não toma a atitude correta, porque a gente está se sentindo culpado ou, não, sabe, não deixa o filho assumir as consequências
do seu ato, né? Então, isso eu acho muito interessante. Pode falar. Importante que eu queria lembrar, né, que a gente ouviu a semana passada e que foi assim muito esclarecedor, né, é que assim, a gente precisa entender dentro desse contexto familiar aí, né, É, o, o que que a gente está sentindo realmente, em quais situações a gente sente isso, né? Porque assim, no jogo da culpa, uma hora eu posso ser a vítima, na outra hora eu posso ser o perseguidor, e na outra hora, né, eu vou eu ser a sou salvadora. Salvador. É. E isso aí é uma coisa muito. Isso aí é uma coisa que a gente não percebe. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sou vítima, eu já estou acusando o outro. Eu já sou acusadora, não é? Então, eu sou Tirando vítima, de mim, ninguém é aquela incompreendida, mas eu sou boazinha, né? Tem aquilo assim, ó, a vítima é aquela sempre boazinha, tá? Que nunca fez nada, é uma coitada, né? Eu sou inocente, né? A vítima é inocente sempre, tá? Ela é incompreendida, ela é acusada, ela é injustiçada. O salvador é aquele que é bonzinho, eu sou bom, tá? Então, é aquele que está sempre do lado da vítima para proteger. E o perseguidor é aquele que diz assim: eu estou certo, tem que rezar na minha, tem que rezar na minha cartilha, tá? Então, e aí você percebe que você faz esses três papéis, não isso. é? Você Então, faz esses três papéis. uma coisa assim, muito importante, quando as famílias chegam nos grupos de apoio, né, Maria Lu, Hum, é que elas não conseguem identificar isso no dia a dia, não, não consegue. né? Vamos dar um exemplo de como que é isso, porque muita gente está passando por isso e não está percebendo. Não está percebendo, né? É assim, ó. Vou te falar primeiro alguma coisa para a gente dar o exemplo. No jogo da culpa, eu tenho duas formas de fazer, tá? O jogo da culpa. Comigo mesmo, em pensamento, é quando eu olho para mim, fico com pena de mim. Daqui a pouco eu me recrimino porque eu não precisava fazer daquilo, né? Depois eu me defendo, não, mas eu tô assim porque o fulano fez isso. Depois eu vou mudando de posição no jogo, né? Dentro desse pensamento. E depois a gente vive com o outro, a culpa com o outro, quando a gente acusa, né? Atribui. E a coisa melhor do mundo é a gente atribuir a culpa para alguém, né? Porque eu não fiz nada, foi ele, né? Problema da avó, problema da avó, problema do pai que abandonou e assim mais. E aí, quando os pais chegam, eu percebo assim um exemplo assim, o casal vai para o amor exigente. Tá com o filho tendo problema na escola, já está começando a usar droga e tudo mais, né? Quando você conversa com o casal, você percebe nitidamente que aquele jogo, eles estão tão dentro daquele jogo que eles não conseguem fazer. Ó, meu filho, a escola chamou porque ele estava bagunçando na sala. Mas também, com aquelas professoras que tem naquela escola, não tem ninguém que possa ficar quieto, né? Lá não tem direção, não tem nada. Então começa já a jogar a culpa na escola, né? Aí eu vejo o pai e diz assim: você também não olha ele, você também não corrige. Eu vivo fora de casa, eu trabalho o tempo inteiro, não tenho tempo de estar olhando. A obrigação é sua estar olhando e educando. Por que você não olhou, não viu que ele fez isso, fez aquilo? Então fica aquele jogo assim, um de um lado e de outro, e não vira nada, né? Então, se a gente atribui a culpa para o outro, né, é a culpa de alguém e a gente se torna inocente, a gente se torna quietinha, mas a gente é vítima, porque ele está acusando a gente também, né? É. E tem as situações assim, né? Que é o que mais acontece, né, Maria Lúcia? O filho chega para a mãe para pedir alguma coisa, né? E a mãe pede para ir falar com o pai. É, O que que a sua mãe falou? A minha mãe falou que sim. Então é. tudo bem, né? Assim, é, quando a mãe corrige o filho, ou o pai corrige, enfim, né? E o filho tá lá vitimado, sofrendo com aquela, né, Coitadinho, né? com aquela situação, e aí chega o outro, né? O que que foi que aconteceu? A minha mãe, né, me deixou de castigo, tirou não sei o quê, aí vem o pai, né? Não, mas
vó, tô aqui, não tem problema, vamos fazer outra coisa, né? Descompensa aquela situação, né, Maria Lúcia? Isso é muito complicado. Isso é muito comum, porque um joga para o outro, né? Fica aquele jogo, e nesse jogo é o perigo, porque o filho manipula os dois, tá? Isso é uma coisa que acontece muito, o filho manipula os dois. Porque, sabe, se ele falar que a mãe dele fez isso, aquilo, o pai vai amenizar e tudo bem. Se ele, quando ele quer alguma coisa da mãe, ele vai para o lado da mãe, agradar a mãe, e fala o contrário do pai. E aí vira aquela confusão. Eu me lembro de uma história de um pai que foi lá no Amor Exigente. A gente pode contar porque não, é sigilo nas partilhas, mas a gente não conta o nome, é só exemplo, né? Ele tinha dado uma ordem, a filha queria sair para algum lugar, para uma festa, e ele falou assim: não, você não vai, né? E era no sábado. E aí ele saiu, foi viajar. Quando ele chegou no sábado, a menina estava prontinha para ir para a festa. Ele falou assim: onde você vai? Ah, eu vou na festa. Falei, mas nós não tínhamos conversado, eu tinha falado que você não ia. Ah, mas a minha mãe deixou, né? Então, isso aí é uma coisa que acontece, mas minha mãe deixou. Quer dizer, deixou porque o pai não estava, né? Então, é aquela facilitadora, que seria boazinha, né? O que passa a mão na cabeça, né? Então, e aí fica aquele jogo, e o pai começa a briga, né? Eles brigam por. Outro dia, assistindo uma live da Dona Mara, ela falou muito da culpa que a gente coloca na gente mesmo e a gente não consegue perceber também, tá? Então, eu, às vezes, por exemplo, se a gente pensa assim: ah, eu não dou conta de fazer aquilo, mas por que que eu não? Se a Erika sabe fazer tão bem, por que que eu não faço? Né? Aí eu fico assim: ah, porque também eu não tive isso, não tive aquilo, aí já estou acusando alguém que não me deixou estudar, fazer alguma coisa que eu pudesse melhorar. Então, não é só quando se tem filho, a gente mesmo faz isso, tá? A gente vive, a gente é, ao mesmo tempo, juiz, réu e a própria prisão, tá? Então, quando a gente fala disso, é importante. A culpa é um dos princípios que a gente precisa trabalhar muito bem, sabe? Porque nós mesmos nos manipulamos nisso, né? No jogo, a gente interage a mudança de posição conforme a situação, tá? Não é? Você tá é muito prazeroso, eu digo assim, no sentido assim, é muito melhor a gente ser vítima, porque todo mundo tem pena da gente. É muito melhor. E quando acontece, quando a gente leva ou um ente querido que a gente gosta, que está usando droga, ele se põe no papel de vítima. Porque ele é o bode expiatório de todo mundo. Tudo que acontece na casa é por conta do uso de droga dele. Tá? Tudo que acontece. E uma coisa interessante que eu gosto de falar também é assim, ó, o filho vai para um tratamento. O filho vai para um tratamento e fica a família. A família fica num vazio, porque não sabe para. Aí agora, quem vai ser o bode expiatório dos problemas que estão acontecendo na família? Como é que a gente vai lidar com isso? Continua do mesmo jeito, não trabalham a culpa. O amor de gente, ele é tão fantástico, tão fantástico, tem uma sabedoria tão grande que faz a gente enxergar isso, porque senão a gente não vai enxergar nunca. Sempre é um que vai encontrar um culpado, sempre tem um salvador, sempre tem o acusador, né? E tem um outro lado, né, que eu acho importante a gente falar, que é assim, é, a pessoa que geralmente assume o papel de vítima aí, né, ela arruma muita desculpa, né? Então, Claro. no caso de um filho que já está com um comportamento inadequado, pode ter começado o uso. Então, o não, né, do pai ou da mãe, ou que seja uma situação que vai
de contrariedade, ele vai usar como motivo, né, para ele fazer uso, Lógico, lógico. revelar ele, né, e ainda vai falar, né, para a mãe e para o pai, eu fiz isso, né? Exatamente, de vítima ele vai passar a ser o acusador, né? Eu fiz isso porque você não fez isso, porque você não ligou para mim, porque você me abandonou, porque você me deixou na creche o dia inteiro, sabe? Então começa a mudar de novo, né? Você vê como que o papel, a gente precisa estar prestando bem atenção? De uma hora para outra a gente sai. A gente precisa entender, né, Maria É. Lúcia, que assim, Entender esse jogo, né? Ó, a questão pode da falar, gente se, pode falar. a questão da gente se sentir culpado ou não, eu acho que a semana passada a gente conseguiu, né, colocar uma pecinha a mais aí. Então, É. como a gente fala que o ontem, ele, né, a fatura está quitada. Já passou, já passou. A partir deste momento, eu preciso agir com responsabilidade, né? Exatamente. E entendendo o meu papel, eu vou conseguir não carregar o fardo sozinha, né? E vou conseguir, né, mostrar para o outro que responsabilidade tem consequências, né? Eu É. fazer uma coisa com A consequência ação tem consequência, exatamente. também tem consequências. E eu É, acho que esse ponto é muito importante dentro do princípio. claro. Você sabe como a gente faz para sair do jogo da culpa? Como? Transformando o que você falou, transformando a culpa em responsabilidade. Tanto do outro como da nossa também, né? A responsabilidade é o valor que nos permite responder e assumir as consequências dos nossos atos. Aí sim, olha, você fez, você vai responder, tá? Porque o que acontece, principalmente com famílias, né, com os pais? A gente quer facilitar as coisas para o filho. Então, o filho quebrou a carteira, vamos ter caso, estou falando casos reais, que brigou na escola, quebrou uma carteira. É uma coisa da escola. Aí chama lá os pais falam, quanto é que eu pago? E paga e acabou, né? E o filho fica na mesa. Não, o filho. Aí teve uma mãe que fez isso. Falou assim: ó, você vai pagar, mas não tem dinheiro. Tem sim, todo o dinheiro que é para você sair no final de semana, você vai juntar e vai pagar. Tá? Então, isso é assumir, é dar responsabilidade para o filho, para ele não cair de novo no erro, né? Então, a gente precisa. Isso a gente tem que pensar, né? E isso começa no pequenininho, né? Nas No atitudes de pequenininho. né? Não no filho adolescente que já está dando problema, né? Não, isso aí é fazer prevenção, né? A prevenção antes de qualquer coisa, né? É. Então, e a gente. Oi, pode falar. Vamos falar mais um pouquinho sobre o jogo da culpa e aí vamos abrir por duas, três perguntinhas para quem está participando com a gente? Vamos, vamos. Eu tenho algumas coisas para depois. Não, vamos ver as perguntas, que aí depois a gente coloca, se der tempo, tá? Pessoal, então assim, ó, sobre esse contexto, né, da culpa aí, quem puder e estiver interessado, né, deixa aqui alguns comentários para a gente poder dar continuidade, né? Tornar o assunto um pouco mais vivência, né? Dia a É. dia, famílias, o que, né, realmente acontece lá, aonde que esse jogo da culpa pega, né? E o que que a gente É, pode fazer para se libertar. e também a quem se identificou de que está sentindo uma culpa, se é dolosa, se fez porque quis, se foi imperícia por não saber, falou, não sabia que eu estava fazendo errado, agora eu estou sabendo, ou se é por omissão, eu estou deixando passar as coisas. Eu acho que isso também é importante, se o pessoal entendeu, para colocar isso para nós, né? Isso eu acho que é importante a gente estar falando. Então vamos lá, pessoal. Enquanto a gente vai, né, dando andamento aqui, se vocês quiserem deixar, tá? As perguntas ou uma colocação de vocês, a gente vai estar interagindo um pouquinho. Nós ganhamos uns minutinhos aí entre troca um, entra o outro, então Vamos a lá. gente zerou o tempo, né? É. Ô, Maria Lúcia, enquanto
Olha lá, a Regina de Jaú tá falando Olhar para os que, sentimentos, exatamente. né? Isso é importante. O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou agindo dessa maneira, né? O que me faz fazer dessa maneira, né? E aí, quando eu começo a olhar para os meus sentimentos, eu começo a analisar e falar assim, não, eu não preciso fazer isso, eu não preciso entrar, né, nessa onda, né? Eu posso sair, né? Mas a gente precisa, muitas vezes, precisa de ajuda, né, Érica? Principalmente de um grupo de apoio, da espiritualidade, a gente precisa muito para a gente enxergar isso, né? A Regina falou também, ó, ter coragem de se autoanalisar. É essa coragem que a gente tem que ter, que às vezes a gente faz para o outro, mas não faz para a gente, né? Então, ó, parar de sofrer, isso é uma coisa que a gente precisa muito. Perdoar a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Que a coisa mais difícil do mundo é a gente se perdoar, né? A gente carrega aquela coisa lá, né? Senão a gente vai ser escravo sempre de tudo, né? Quando a gente não se perdoa. É aquele exemplo, né, clássico do eu não posso fazer, mas eu tento compensar, né, com a relação dos filhos, por exemplo. É. Não posso estar presente, por isso dou presentes, né? E lá na frente, né, pode ser que venha essa situação da gente ficar pensando, né? Mas se eu tivesse feito, né? E se fosse assim? E agora a culpa é minha? O que foi que eu fiz? Né? Não adianta a gente fazer essa pergunta que você falou. O passado já foi. O que interessa é de hoje para frente. Eu estou aprendendo hoje que o que eu fiz porque eu não sabia fazer de outra maneira. Agora eu percebi que está errado, mas eu tenho a responsabilidade de poder mudar. Então, a partir de agora, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de uma maneira que a gente consegue olhar, né, e não sentir culpa, né? Então, Ó, Mariana, tem uma pergunta aqui. tá. Quando o filho Quando nos acusa por ele usar drogas, como os pais podem agir frente a essa acusação? Excelente, né, Maria Lúcia? Se o pai e a mãe usaram droga na frente dele, aí ele pode acusar, mas se ele não usar, é. Quando o filho acusa, Então, eu os sei. pais, por Os ele, pais né, dele tá droga, usando droga. estou acusando os meus pais, que eu fiz por conta deles, né? Tá. Como os pais podem agir frente a essa acusação? Primeiro, os pais sabem que eles não têm culpa de nada, né? O filho foi usar droga porque ele quis, né? E ninguém obrigou. Ele foi porque ele quis. Se os pais tiveram o problema de não colocar limites, mas eles não sabiam que não tinham, eles podem começar agora a colocar limite, tá? Então, isso que é importante. Mas precisa sempre de um grupo que possa, ou um grupo de apoio, ou alguém, ou uma profissional, para ajudar a fazer isso. Porque quando a gente está nesse processo aí, que a gente é acusado, a gente muitas vezes precisa de ajuda, às vezes até de profissional, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, ó. Você quer falar? A Cristina, ela está participando aqui também, está dizendo que isso é manipulação, né? Claro que Realmente. é manipulação. E a gente entra nesse jogo. Quando a gente está culpado, a gente entra na manipulação. Ah, é verdade, né? É mesmo. Eu deixei ele para lá, né? Exatamente. Então, assim, ó, aquele pedacinho de culpa que a gente sentia, numa hora dessa, ele vai se tornar uma bigorna na nossa cabeça, Um gigante, é. né? Porque, poxa vida, será que eu tenho culpa mesmo? Aí eu vou ficar remoendo aquilo e não vou ter, né, espaço mental para poder Para tomar decisão trabalhar, para você saber como faz. definitiva. E você sabe que os filhos, eles percebem quando a gente está totalmente desequilibrada para chegar mais fundo onde ele quer. A manipulação é tão grande, não, às vezes a gente pensa assim, mas meu filho é tão bom, é uma pessoa boa. Todo filho é bom, toda pessoa tem os seus defeitos, mas as suas qualidades, mas ele está no momento que ele está tão envolvido com o uso da droga que ele vai fazer
tudo para ferir aquela pessoa que ele mais ama. Ele faz aquilo que... Não é verdade? Ele vai ferir aquele que está mais próximo, aquele que ele mais ama, aquele que dá as coisas, que facilita as coisas. Então, a hora que você começa a sair dessa culpa, né? A hora que você começa a visualizar uma luz lá no fim do túnel, porque enquanto você está na culpa, você está numa escuridão total. Você não vê caminho para você chegar, para você entrar. Você olha assim, você não vê nada. Então, quando você chega no grupo de apoio, o grupo te mostra um caminho. Alguém conta uma história que pode te ajudar a olhar um caminho. Ou então fazer, sai daí, você está ficando aí, você está se machucando. Quanto mais você fica, mais você se machuca, né? Sai desse círculo vicioso. Olha de fora para o problema. Você vai ver como vai melhorar. Então, a gente, aí dentro dessa culpa, para sair desse jogo, dá para a gente criatividade, sabia? Porque quando a gente sai, a gente está mais, a gente consegue respirar, consegue ver a luz, a gente vai caminhando a direção dessa luz e começa a fazer boas escolhas para a gente, né? Não vou entrar mais nessa manipulação. Ó, Fica eles sabem onde nos atacar e nos ferir. Eu não sei de quem que é. Você está vendo aí? Aí, sim. você... Ah, tá. É amor exigente também, mas eu não sei quem é. Uhum. Mas Ó, isso é verdade. o pessoal falou aqui, ó, de limites para os filhos, né? Que a gente deve definir os limites, As colocar disciplinas, e responsabilidade. colocar a disciplina, né, que eu acho que é importante também, né? A disciplina é uma das coisas mais importantes para você colocar, tanto para você quanto para o filho, né? Chegou, a gente sempre... Pode falar. A gente, às vezes, com essa coisa de culpa, a gente cede muito e muitas vezes assim, ele chegou tarde, deixa ele dormir mais um pouco, não é? Não é verdade? Chegou tarde, chegou 6 horas da manhã, deixa ele dormir mais um pouco. Deixa, quem sabe, ele dormindo, ele não vai fazer mais nada, entendeu? E são coisas que a gente também vai colocando, a gente também se manipula, né? Olha, se ele vai dormir, vai descansar, vai levantar, vai tomar um banho, vai comer o que tem e vai sair para a rua de novo e vai fazer tudo de novo, do mesmo jeito, e você vai ficar quietinha na sua casa chorando, né? Isso, e muitas vezes vem essa raiva, esse sentimento de raiva, que a gente se sente culpada porque a gente tem raiva daquilo que está acontecendo, né? Também. E assim vai, a gente vai caminhando nesse trilho sem nenhuma direção, né? Eu falo assim, ó, que quando a gente deixa de ser refém dos outros, qualquer pessoa, a gente está transformando a energia negativa em energia positiva, né? Aquela da ação transformadora, né? Nós sentimos confiança e vamos fazer boas escolhas para a gente, tá? Isso que é o mais importante, viu, Érica? O livro, né, as literaturas que a gente tem falam que assim, que o programa ele propõe que a gente se esvazie dos Exatamente. emoções negativas, pois elas distorcem a realidade. Então, assim, aonde, né, eu poderia ver uma coisa boa, eu não vou ver. Aonde o problema está grande, eu não vou enxergar, Não vai né? enxergar, exatamente. Elas distorcem a realidade, não transferem nem dividem responsabilidades e não resolvem o problema. Então, E assim, carrega tudo para ela, né? Que ela quer resolver, mas ela não consegue também. Ninguém, gente, a gente pegar as coisas, fazer da nossa felicidade, dependendo do outro, a gente nunca vai conseguir fazer nada, né? Então a gente tem que nós temos que deixar de ser refém do outro, né? Eu sou infeliz porque meu marido bebe. Eu sou infeliz porque meu filho está numa situação difícil, né? Eu não vi no amor, eu ouço muito isso, eu não vi no amor gente semana passada, porque meu filho estava dando muito trabalho, mas é nessa hora que você tem que ir. Meu filho me acusou demais, eu chorei demais, eu fiquei lá prostrada, tá? Então é nessa hora que você tem que ir pedir ajuda. O programa é importante por isso, né? Você vai melhorando, não falte, converse,
abra sua, né? Abra o seu coração, coloque aquilo que você, tudo que você precisa colocar para dar espaço, né? Porque aí sai e dá espaço para chegar a coisas boas, né? Uma coisa assim também importante, né? Dentro do princípio é que assim, depois que a gente entende essa questão da responsabilidade, a gente passa a olhar o outro, né? Ou o problema, né? De uma outra maneira. Claro. Você percebe que não é tão gigante assim, tá? O problema não é tão gigante, que você já está lúcida o suficiente para ir resolvendo. E o que é importante nisso? Cumprir as metas que você colocar, né? Isso é a coisa mais importante, colocar as metas para você em primeiro lugar, depois para o outro, né? Começa a falar assim, ó, eu não vou ficar chorando quando ele chegar, né? Vou dar uma de vítima quando ele chegar. E aí você pode ir para o quarto, você faz como você. É coisa fácil. Você não tem que ficar mostrando, porque às vezes tem mães que se faz de vítima para ver se o filho melhora, chora, vou morrer, não é assim? Você não ouve isso? Você vai ver daqui a pouco, quando você chegar, já morri. Então, a gente ouve tanta coisa. A Bel conta uma historinha que eu acho interessante, que a mulher ligou para ela e falou assim, ah, eu quero morrer, eu não quero mais essa vida. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos internar o seu filho primeiro, depois só dar uma morridinha, porque morrer agora não vai resolver nada. Então, são coisas que às vezes a gente fala e não percebe o que vai fazer. Ele sabe que não vai acontecer nada com a gente. Vou sumir. Vai sumir para onde? Tá? Eu não sou mais tua mãe. Quem é a tua mãe? Tá? Então, essas coisas a gente tem que parar para pensar um pouco. Tudo isso são reflexões que a gente tem que fazer dentro desse princípio. Sim, com Tá? certeza. Olha, Lúcia, dentro daquele roteiro que a gente tinha feito, né? Como que a gente, que sentimentos a gente pode substituir, né? Então, eu não vou conseguir do dia para a noite Lógico mudar que tudo não. que eu tô, né, carregando, que Né? tudo aquilo que está me fazendo mal, mas aos poucos eu vou sabendo dar nome aos sentimentos, vou entender por que que aquilo está acontecendo daquela maneira, por que eu me sinto assim, né? Vou Isso, entender que cada um tem um papel, cada um tem uma responsabilidade, claro. responsabilidade, consequência e não Consequência. culpa, Isso. né? E ali do nosso lugar, né? Ontem, a semana passada a gente falou sobre isso. Eu assumindo a minha responsabilidade, deixo a culpa de lado e assim, hoje, como eu posso ser melhor? O que eu Isso. posso fazer dentro das minhas possibilidades? A gente sente um alívio, né? Um sentimento de alívio, porque você tira todo aquele peso e fala assim, bom, eu vou fazer a minha, vou tratar, vou ter a minha responsabilidade, vou fazer aquilo que precisa ser feito, né? E vou ficar mais leve, né? Vou ficar tranquila, porque eu sei que tudo que eu fiz não foi por culpa, né? Não foi porque eu queria fazer. Qual mãe, qual pai que quer fazer mal para o filho? Ninguém, nenhum, não é? Uma coisa assim, talvez o nosso tempo já esteja assim quase, tá? Tá. Mas uma coisa importante que a Regina lembrou aqui é assim, gente, tudo que vocês estão falando, tá? A gente não consegue ler tudo, mas está ajudando a gente, É. tá? A conversar aqui. É que assim, ó, a gente tem consciência de quando a gente está vivenciando cada um desses papéis aí, do vítima, culpado, Do perseguidor perseguido. e A do gente tem essa facilitador. consciência, tem algum sinal que a gente pode, né, hoje aprender. Então tá, amanhã eu vou começar a refletir em relação a isso. Qual que é o primeiro, né, sinal ali, ó, se eu tô passando por isso. Ah, pera lá. Como que eu posso reconhecer se eu tô fazendo o papel de vítima, se eu tô fazendo o papel É. de perseguidor? Ou de Salvador, né? Então, isso aqui era uma reflexão que eu tinha deixado para a gente fazer essa semana, tá? Você reconhece os diferentes níveis de culpabilidade no jogo da culpa? Você reconhece quando você é perseguidor, quando você é salvador e quando você é vítima? Né? Esse reconhecimento já ajuda a gente pra caramba, entendeu?
Então, a gente Sim. precisa colocar isso, né? E fazer uma avaliação sincera, viu? Uma reflexão muito sincera, assim, dentro da gente, né? Onde que eu preciso mudar? Se eu estou sendo perseguidora, o que eu tenho que fazer? Né? Se eu estou sendo vítima, por que eu estou sendo vítima? Né? Aonde que tá, aonde que eu tô, por que eu estou sendo, eu não, se eu aprendi que eu não posso, que eu não tenho que dar poder a ninguém para me fazer feliz ou infeliz, por que eu estou infeliz? Né? Então, isso ajuda na reflexão também. É. Eu acho que para responder assim para ela e para todos, né? Eu faço o papel de perseguidor quando assim, eu critico, eu Isso, aponto muito, né? Eu isso. sou chata pra caramba, né? A pessoa não pode chegar perto de mim que eu já tô falando, mas por que você tá assim? O que que aconteceu? Por que que você É, tá fazendo isso? Esse é o papel do perseguidor, por exemplo. O papel da vítima é a pessoa que ouviu isso, né? Poxa vida, mas eu realmente não sirvo para nada, não né? sei nada, eu tiro para nada, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim nessa família. Poxa, eu não vou ser nada na minha vida. E aí aquele negócio começa, né? E o passar a mão na Salvador. cabeça, Hum. o salvador é aquele que viu tudo isso acontecendo, né? Foi lá na vítima e falou para ela, Passou, né? deu um abraço nela, bem embaixo. Estou com você. Porém, é aí que tá a questão, né? A gente precisa entender, né, nessa interação aí familiar ou de relacionamentos, né, o porquê que a pessoa está tendo essa reação, esse diálogo com o outro, É, né? A forma de dialogar ali em relação à situação, ela deve ser menos agressiva, né? O amor é. exigente ensina isso. Primeiro o amor e depois a exigência. Inteligente. Sempre Então, fazendo aquilo, como diz, propor para a pessoa, impor para nós e propor para o outro, com amor, né? É isso que é o mais importante. sim. Então, assim, para que não exista esse jogo, né, dentro da nossa casa, primeiro a gente, né? Primeiro Nós nós. precisamos entender por que que a gente está sentindo, não sentindo, o papel de cada um e a gente começar a assumir É. responsabilidade por aquilo que antes a gente, né? Como que você falou no começo? Por omissão, Por omissão, como que fala? Perdi a palavra. Por omissão, por culpa mesmo, né? Não. Por imperícia e por querer fazer mesmo. Ninguém, a querer gente agir. pode tirar essa culpa dolosa daí, porque a gente, se falando de pais e filhos, nós nunca vamos querer nada de errado, nós nunca queremos que nossos filhos sofram, né? Mas por imperícia nós podemos errar e por omissão também a gente pode errar, né? Isso aí é uma coisa que Perícia, acontece. no caso, é assim, Não é, saber que aquilo está errado, você deixar. sim, Dá um exemplo. né? Que é errado, Se você, por imperícia, você erra. por imperícia. É. Olha, na educação dos filhos a gente vive aprendendo, né? É lógico. Então, a gente errou muito, a gente continua aprendendo até hoje. Nós Então, somos assim, gente, tá? Isso eu aprendi com a justamente. dona Mara outro dia. Você é gente, eu também sou gente, e a gente erra muitas vezes, a gente recai também. Né? Mas a gente Mas estando atenta, a gente vai melhorar. Né? justamente. Então, assim, ó, o que que eu posso ter feito por imperícia? Ah, sei lá. Ele estava com vontade de tomar sorvete e estava frio, né? E Tá. eu deixei, tá? Ah, mas Aí ele fica doente, né? eu não sabia que ele ia ficar doente por causa desse sorvete, É, é verdade. né? Um outro exemplo é a parte do imperícia, doloso e E omissão, por a omissão. omissão. Bom, É você deixar passar as ele coisas, né? trouxe, ele trouxe da escola uma coisa que não é dele. Isso. Não perguntei, não quis saber,
né? Não fui lá verificar por que aquilo estava lá na minha casa. Enfim, É, situações assim, né, que a gente faz de conta que, e não vê. né, E, não é é, comigo, e mesma criança, coisa quando tem um amanhã adolescente, a gente, eu não sei se está terminando, mas é uma coisa que é importante, que acontece muito com adolescente. É, eu quero ir numa festa, tem que levar bebida, né? Não, você não bebe, mas tem que levar. Ah, se tem que, todo mundo vai levar, então leva também, entendeu? Como é que eu vou deixar o meu, eu penso comigo, como é que eu vou deixar meu filho ir lá sem nada, se tem que levar? Então são coisas que às vezes a gente faz assim, mas ele não vai beber. Tenho certeza, eu confio nele, não vai beber. Então, e a gente não percebe. Outro dia nós tivemos um caso de uma mãe que chegou para a gente, eu não sei o que eu faço, a filha com 12 anos, chegou 6 horas da manhã bêbada em casa. Foi numa festa de 15 anos, 6 horas da manhã ela chegou bêbada. E aí? Como é que é isso? é, Bom, a aonde gente, foi? pois é, a gente assim, é até um alerta para os pais, né, Maria Lúcia, tudo isso, porque assim, tá mais que explícito, né, o problema que o excesso, né, o não saber A gente tem que saber consumir, dosar, né? e assim, o que que os pais fazem? Eles fazem as festas em casa, né, mesmo para os menores, churrasco, enfim, e permitem a bebida. Permite a bebida, né? Tem bebida. Então, E aí? então, assim, esse é qual que é o tipo de culpa nesse caso? Eu acredito, a gente fica na dúvida que seria doloso, né? Mas eu acho que, porque se ele sabe que é errado, que é proibido dar a bebida, e dar a bebida, ele está praticando um ato doloso, porque ele está sabendo que é errado e deixa fazer. Né? Agora, quando ele não percebe isso, que ele não que ele bebe, que tem a bebida, mas que acontece uma outra coisa, do tipo assim, chegou, brigou na rua, né? E eu não fiz nada, né? Ou brigou na rua e cheguei e vou conversar com ele. É diferente você deixar passar, né? Então, você se acomoda e daqui a pouco passa, e aí vem mais outro, e vem mais outro, uma bola de neve, vai crescendo, crescendo. De repente, você não sabe como é que você faz para olhar para o seu filho ou corrigir o seu filho. Então, ó, para tudo isso, para a gente não sentir culpa de jeito nenhum, é colocar limite, assumir, deixá-los assumir a responsabilidade da vida, até do pequenininho, né? Assumir a responsabilidade que ele pode, né? A gente não vai exigir a mais do que a pessoa consegue, mas a gente tem que exigir. Errou, tem que ter uma punição, né? Não é bater, não é nada, mas a gente fazer com que eles entendam que está errado e que pode se machucar. É aquela frase, eu te amo, mas eu não quero que você se machuque, né? Não aceito o que você está fazendo de errado, porque isso é errado, eu não vou deixar. E para sair do jogo da culpa, Para sair a do gente jogo da culpa, fala aí, depois a gente fala. pode falar. Se a gente faz, quando a gente faz essa pergunta, como é que eu saio do jogo da culpa? É aquilo assim, ó. Primeiro eu tenho que me livrar, como nós já falamos, de tudo que está pesando na gente, né? Dos sentimentos negativos, né? Se aconteceu, aconteceu, não vou poder mudar. O passado eu não mudo, mas o presente e o futuro eu posso, né? Eu mudando o presente, eu tenho certeza que meu futuro vai ser muito melhor, né? Então a gente tem que interagir e mudar. Então o que a gente pode fazer, ó? Eu até copiei aqui porque eu achei importante isso. Sair do jogo da culpa, parar de sofrer, em primeiro lugar, perdoar a nós e os outros, do contrário, seremos escravos de nós e daqueles que nos fazem sofrer. O perdão é um dos mais importantes ingredientes para uma pessoa ser feliz. Quando você perdoa, você fica leve. Buscar uma espiritualidade que é imprescindível para a gente perdoar. Desenvolver uma criatividade. Fazer boas escolhas para a sua vida. Fazer coisas que você faz tempo que você não faz, né? Faça boas escolhas, né? Para de chorar. Sai, vai ler um livro, vai passear, faz alguma coisa que te faz bem, né? Isso vai te ajudar. E não dar poder Olhar, ninguém. Oi? olhar para o espelho, Maria Lúcia. Olhar para o espelho e vai falar assim, ó, quem sou eu, né?
que eu preciso, né? Eu também. né? O que que vai fazer, né? O que que vai me ajudar a sair dessa situação? Não estou E olhando mais só estou vivendo o problema. E o grupo de apoio podemos. ajuda muito nesse O grupo ponto, de né? apoio, para mim, o grupo de apoio é essencial, né? Porque ele faz, é o que o noivo falou, é como um espelho, eles faz a gente enxergar aquilo que sozinho a gente não enxerga. Então, cada um pode colocar. Érica, você está errando nisso, para com isso, para de fazer isso, para de falar, se você fala muito, fica quieta, tá? Se você fica. Põe água na boca, como diz a dona Mara, enche a boca de água. Se você não consegue parar de falar, enche a boca de água e fica com água na boca. Aí você para um pouco. Isso você vai melhorando, não é? O grupo de apoio ajuda, assim, muito nesse autoconhecimento, Isso. né? Na mudança de comportamento, porque, assim, quando a gente reflete o princípio e leva, né, a proposta da meta, isso faz a gente, assim, né, sair daquela situação, né? Sair daquele Exatamente. escuro que você Só de falou você lá. levar uma meta pequena e você cumprir essa meta, você já se sente vitorioso. Né? Que seja mínima a meta, seja É, mínima. Mas você se sente, puxa vida, consegui. Então, isso te leva, a sua autoestima vai embora. porque, assim, uma das coisas, acho que o pior sentimento que vem junto com a culpa é a impotência, É né? importante. E a gente, assim, trabalhando lá as nossas metas, a gente vai conseguir ganhar de novo essa A autoconfiança. autoestima, né? A coragem, falar, poxa, eu posso. E a gente pode, todos nós podemos. A gente não sabe o potencial que a gente tem dentro da gente. Até É que muito, até a gente descobrir, né? se É descobrir. muito grande. E a gente vai se encolhendo, encolhendo, encolhendo e deixa passar tudo. Não, vamos em frente, cada vez melhor, melhorando a cada dia, né? Como diz o Pagaroto, melhorando, melhorando, melhorando. Como vai você? Vou cada vez melhor. Não, tá ruim? Não, tá melhor. Hoje tá melhor que ontem, porque eu consegui fazer alguma coisa, né? Eu consegui agir. Não, não é só ficar parado e amarrado na culpa, né? Bom, vamos encaminhar então, finalmente. Nós temos que passar aqui para o pessoal que está com a gente as perguntas para reflexão, Tá. tá? Você tem as Eu perguntas aí? Tem? Tá. separei duas perguntas aqui, Tá tá bom. bom? Olha, o tema, pessoal, a gente vai falar dele o mês inteiro, né? Se vocês tiverem alguma sugestão aí a respeito da próxima semana, vocês já podem deixar aqui para gente. A pergunta de reflexão, então, é a seguinte, ó. Em que situações a culpa não me deixa agir? Eu já consegui identificar isso, né? É numa situação com o meu marido, é numa situação com o meu filho, é numa situação no meu trabalho, enfim, né? É uma situação, eu mesma estou me auto-sabotando, né? Eu mesma estou dificultando as coisas. E o que eu posso fazer para agir sem sentir culpa, Isso é muito importante. tá? Então, se alguém puder escrever as perguntinhas aí, por favor, para deixar na live. Posso fazer. Júlio, Regina, Sandra, quem tiver aí mais próximo, tá? Vou repetir, ó. Pra passar na Em- live, né? Isso. Em que situações a culpa não me Não me deixa deixa agir? agir. E o que posso fazer para agir sem sentir culpa? Vai ser uma boa reflexão, tá? Vai ser, viu? A Deixar gente vai para. deixar. Ô, Maria Lúcia, Oi. eu queria aproveitar e explicar então para o pessoal que a gente mudou o nosso nome lá. Você É, pode explicar pro posso. pessoal? Ai, Que falta é? 5 segundos. 5 segundos. Mas é assim, ó. Como a regional, a gente vai fazer pela regional agora, né? Ao invés de ser o Ibitinga só, a Ibitinga entra, né, junto, mas a gente está como regional agora. Aí, para vocês, e quando a gente precisar, nós vamos tentar fazer algumas outras palestras, acabou já,
outras palestras, mas que a gente vai